Oi, 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 oi. Bom dia, professor. Bom dia, Ale, tudo bem? Tudo sim, professor? Tudo bem. Tô sem câmera aqui no PC, eu vou entrar pelo celular aqui. Bom dia, galera. Bom dia. Beleza, bonitos? Bom dia, professor. Beleza, tudo bom, cara? Tudo, senhor? Tudo na paz. Vocês estão conseguindo me ver aqui pelo outro perfil? Aqui não. Ah, eu tô. É, Oi. é outra conta, né? Isso, é outra conta. Eu tô entrando pela minha conta pessoal aqui pelo celular, porque minha câmera do PC tá zoada, cara. Olha só o que acontece quando eu coloco a câmera do PC. Tá vendo? Tipo, fica a tela, entendeu? Então, não faz sentido. Vou colocar aqui e deixar dessa forma mesmo. Deixa eu ver quantos temos aqui. Temos já 17. Então, bom dia, gente. Olha que saudade de vocês, hein? Ô, Pro, Diga, Lu. bom dia, tudo bem? Tudo bem e você? Tô bem. Ô, Pro, acho melhor que enquanto você fala, sem compartilhar a tela, você desligar o áudio do vetor. Porque senão aparece o vetor só. Você não aparece Ah, pra gente. beleza. Nada. Tá, então... putz, como é que eu faço aqui? Porque se eu incluir o áudio do celular, vai ficar aparecendo... Ah, cara, pior que eu não tô conseguindo incluir o áudio do celular. Oi, agora? Agora fez eco. Nossa, parecia que tava numa Então. balada. Parecia que estava numa rave. É pra gente voltar com estilo. É aí que acontece, às vezes eu não consigo escutar vocês também, mas tudo bem. Acho que eu vou manter assim, então. Enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu deixo no celular, e aí depois eu vou silenciar aqui e vou compartilhar a tela com vocês, aí eu volto pro áudio do PC. Gente, acho que já estamos aí praticamente todos aqui. Tem gente nova aqui no pedaço, não? Tem. Tem, né? Então, sejam bem-vindos, gente. Estou vendo pessoas que eu não conheço ainda. Ó, por exemplo, a Bia, a Aline com H, poético esse nome, Aline com H. Certo? Temos pessoas novas, então queria dar as boas-vindas para vocês. Espero que vocês curtam minhas aulas, que estejam curtindo o curso com a melhor vibe do EAD do Brasil, certo? Pelo menos na minha opinião. Para os que já estão cansados de ver a minha cara, que vocês tenham tido um bom descanso, certo? Que tenham tido um excelente período de férias, sempre, claro, lembrando de não deixar a peteca cair, certo? Bom, para quem não me conhece, então, diga. Ninguém que você falou é novo, só o Henrique. Ai, caramba, então vocês não assistem minha aula? A Aline assiste, ela só não fala mesmo. Ah, tá. Pessoal, muito, muito, muito quietinho aí, né? Eu tinha visto aqui pelos nomes, enfim. Então, só o Henrique aqui. Henrique, seja bem, tá bom? Cara, essas gafes são fodas, cara. Você vê que a gente não vê as caras de vocês, porque é só o David que liga a câmera, certo, David? Meu companheiro, meu brother, tamo junto. É nóis, professor. E aí, cara, a gente acaba cometendo essas gafes. Eu tô com vergonha até agora da vez que eu fiquei chamando a Renata de Bia, porque ela tinha logado com a irmã, com o login da irmã dela, alguma coisa assim, né? Cara, a gente pensa que a gente nunca vai ficar velho e nunca vai errar o nome das pessoas, que a gente sabe o nome de todo mundo, beleza. Mas, meu, isso não é verdade, infelizmente. Bom, tamo junto, gente. Vamos começar, então? Nossa aulinha de hoje, ela é
muito importante, tá? A gente vai continuar, na verdade, é uma continuidade do assunto de soluções, tá? Quem não assistiu à última aula, quem não lembra nem o que é soluções, fica tranquilo, a gente vai dar uma revisadinha. Como sempre, a gente sempre tem alguns slides aí no comecinho para a gente relembrar o que é relevante das outras aulas para a gente continuar a construir esse raciocínio, tá bom? Então, hoje a aula tem uma teoria muito tranquila, cara, é bastante aplicação de fórmula, sim, e aí eu quero mostrar bastante para vocês resolução de exercício. Exercícios esses que são muito frequentes em prova. Então, deixa eu silenciar aqui no celular, vou voltar para o PC. Então, não sei se vocês estão me ouvindo agora. Aí deu eco agora, certo? Deixa eu ver se eu... Se tudo deu certo, vocês devem estar vendo minha tela. Sim. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Aparentemente, sim. Beleza, gente. Só Então, que vou antes pôr no estava modo com apresentação bastante aqui. eco. Eu saí da reunião pelo celular porque eu não faço ideia porque o volume não baixava até o mínimo. Tipo, continuava um volume baixo. Não sei por quê. Mas vamos lá. Galera, é o seguinte, ó. Aulinha de hoje, estamos de volta. Queria, como sempre, destacar com vocês aí o nosso gosto por memes, né? E aí hoje eu acho que os memes que encaixavam no começo da aula são esses lindos, maravilhosos. Então, o Exterminador do Futuro e o Mestre Mr. Chow. Então, estamos de volta com toda a alegria e com toda a sede do conhecimento de sempre. Vamos lá, gente. Ó, as aulas de hoje correspondem aí ao iniciozinho do caderno de 4 de vocês. Então, vocês já devem estar com o caderno aí. Geralmente, a galera acompanha aí com o caderno aberto, né? Acho que seria sempre bom. Então, temos aí 2 assuntinhos para hoje. O primeiro deles é relações entre concentrações e o segundo, diluição. Beleza? Antes de começar a falar sobre esses assuntos, seria legal a gente fazer uma mini revisão, certo? Então, gostaria de olhar com vocês com carinho o que é uma concentração, primeiro. Beleza? Então, vamos lá, ó. Lembrando, o que é uma concentração? Gente, isso aqui fica até meio intuitivo, tem aí no dia a dia de vocês, né? Então, por exemplo, o que é uma coisa concentrada? Concentrada é que tem bastante soluto, certo? Então, que tem uma alta concentração. Então, por exemplo, você tem lá o suco concentrado, né? Quanto mais Toddy eu jogo no leite, mais concentrado ele fica, mais com gosto de chocolate ele fica, certo? Se você jogar 3 grãozinhos de Toddy lá no leite, vai ficar com gosto de chocolate? Quase nada, certo? Se você jogar uma colherzinha, ele já vai ficar mais concentrado, certo? Então, beleza. Basicamente, é uma expressão de quantidade de soluto para essa solução, beleza? Bom, então aqui eu tenho uma soluçãozinha, ó. Representei aqui, ó, dessa forma, um pouquinho mais escuro, uma concentração maior, então eu estou aumentando a quantidade de soluto e depois coloquei mais soluto ainda. Então, ó, do sentido da esquerda para a direita,
Eu estou aumentando a quantidade de soluto. É como se eu estivesse jogando mais soluto lá dentro daquela solução e, portanto, eu aumento a minha concentração. Tem gente no chat falando comigo. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Beleza. Isso não funciona com Todd. Você coloca umas 100 colheres e nada muda. Sempre a polêmica do Todd versus Nescau, né, gente? Vocês não mudam. Bom, beleza. Então, estamos aqui. Voltando ao nosso assunto de concentrações, que cai demais no Enem, principalmente, né? E aí, galera, o que a gente precisa lembrar agora é da última aula do semestre passado. E na última aula do semestre passado, a gente conversou sobre formas de expressão de concentração, expressões de concentração. Então, aqui, ó, é importante que a gente lembre que a gente tem várias formas de expressar, ó. Todas essas formas de expressar, na verdade, são formas de dizer quanto de soluto eu tenho na solução. Certo? Então, quantidade de soluto é o principal aqui que a gente precisa visualizar nas nossas concentrações. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Lembrar dessas formas de expressão. Então, no primeiro slidezinho aqui, ó, já vou lembrar 3 de uma vez, ó. Um tapa na cara de vocês, ó. O primeiro deles era a concentração comum. Então, veja, gente, quando a gente vai falar sobre concentração, a gente compara a quantidade de soluto com a quantidade de solução ou com a quantidade de solvente, certo? Geralmente, a quantidade de solução. Quando você compara uma coisa, você faz que conta na matemática, gente? Então, aula de matemática agora, você faz uma razão, certo? Então, você divide uma coisa pela outra. Então, a concentração comum, o que você faz? Você divide a quantidade de soluto pela de solução. E como que você expressa nesse caso? Nesse caso, a quantidade de soluto você expressa em massa e a quantidade de solução você expressa em volume. Como é que ficaria a unidade desse cara aqui? Por exemplo, se você estiver expressando a quantidade de soluto em grama, em cima vai ficar grama, certo? E se você estiver expressando a quantidade de solução em litro, vai ficar litro embaixo. Ah, professor, pode aparecer outra unidade? Pode. Por exemplo, se você estiver expressando aqui a quantidade de soluto em miligrama. Certo? E a quantidade de solução aqui, o volume de solução em ml, vai ficar miligrama por ml. Ou seja, tem uma unidade fixa para concentração comum? Não, porque a unidade da concentração comum, ela depende da unidade que você está expressando a massa e depende da unidade que você está expressando a solução. Tudo bem? O volume aqui. Beleza, gente? Então, a gente falou bastante disso, bati bastante nessa tecla aí, quando a gente estava conversando sobre isso. Bom, a molaridade, queridos, a gente tem esse símbolozito aqui. Às vezes a gente representa como um M maiúsculo mesmo, mas geralmente quando a gente tem a massa molar, a gente também representa como um M maiúsculo. Então, cuidado com essa simbologia aí, para vocês não errarem, tá? Então, a molaridade, gente, ó, ela vai ser a expressão da quantidade de soluto pela quantidade de solução. De novo, só que a quantidade de soluto, ela está em N. N é número de mols, beleza? E aqui continua em V, volume de solução. Aqui, gente, o volume de solução sempre em litros, tá? E aí, o número de mols, qual que é a unidade do número de mols? Mol mesmo. Então, qual que é a unidade desse cara aqui? Mol por litro. Podemos dizer também, essa unidade aqui, ó, você coloca simplesmente um M maiúsculo. Seria a unidade molar, né? Então, se você vê assim, uma solução que é 1,5 Mzão. Ai, meu Deus, o que é isso? Isso quer dizer que é 1,5 mol por litro. Tranquilo, né? Lembrar. Bom, o título, galera. O título.
A gente até conversou sobre uma diferença aí do álcool que a gente tem aí na nossa rotina tão presente agora durante esses tempos sombrios, né? Gente, o título, né, que a gente expressa pela letrinha grega tal, né? A gente vai comparar a quantidade de soluto com a quantidade de solução, expressando, por exemplo, os dois em massa. Beleza? Podemos também ter o título em volume. Então, se eu expressar os dois em volume, é o título em volume. Beleza? O exercício tem que me dizer qual dos dois é? Tem. Com certeza ele precisa te dizer. Porque é diferente uma coisa da outra. Lembra que a gente fez a comparação do álcool que era 70 graus de NPM com o álcool que era o etanol, né? Que é 70 graus GL, né? O GL era isso aqui, ó, porcentagem em volume. E aqui era porcentagem em massa, o INPM, lembra? Lembrando que esse número aqui, esse título, ele vai ser um número entre 0 e 1. Então, esse título aqui, ó, você vai obter um número maior do que 0 e menor igual a 1. Lembrando que 1 seria 100% de solução, certo? De soluto nessa solução aí. Geralmente você não usa esse número 1 aqui, tá? Podemos também, gente, lembrar que se a gente multiplicar isso aqui por 100, a gente tem a porcentagem. Então, por exemplo, galera, se você tiver um título de 0,5, isso quer dizer 50%. Tudo bem? Se você tiver um título de 0,9, isso quer dizer 90%. É só você multiplicar por 100 para ver esse rolê aí. Por que eu estou destacando isso agora? Porque a gente vai usar bastante isso hoje, tá? Na nossa formulinha aí de conversões, geralmente pode ser que apareça o título em porcentagem e você vai precisar usar ele no decimal. Inclusive tem uma certa diferença da forma que eu faço com o que está na apostila, que eu vou até destacar com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Bom, vamos lá. Aí vocês vão ser livres para escolher como que vocês vão fazer o rolê. Bom, a nossa quarta forma de ver concentração é a parte por milhão. Lembrando, né, gente, aqui não é português. Aliás, aqui não é química, é português. O que quer dizer parte por milhão? Uma parte para cada 1 milhão de partes. Gente, muito facinho de você conseguir interpretar isso aqui. Fica bastante intuitivo. Galera, olha lá. Uma parte por milhão quer dizer 1 grama para cada 1 milhão de gramas. Então, ó, se eu tiver 1 grama de soluto para cada 1 milhão de gramas de solução, eu tenho uma parte por milhão. Lembrando que aqui esse 10 a sexta aqui é 1 milhão, certo? Beleza? Então, é uma forma de expressão de concentração, gente, que geralmente é utilizada para quando você tem concentrações muito baixas. Então, demos o exemplo em aula, quando a gente falava, por exemplo, da concentração do flúor, quando você trata a água potável, né? Então, por exemplo, você tem que jogar ali uma concentração muito baixa de flúor na sua água, no processo final ali do tratamento de água, porque o flúor é uma coisa muito tóxica, né? Ele previne cáries quando ele está numa concentração muito baixa. Numa concentração muito alta, você pode matar uma galera, certo? Então, quando você precisa de concentrações muito baixas para serem expressas, geralmente você fala em parte por milhão. Lembrando, se tiver escrito assim, ó, P, B, aí isso aqui quer dizer o quê? Parte por bilhão. Então aí é o mesmo raciocínio, só que ao invés de 1 grama para cada 1 milhão de gramas, é 1 grama para cada 1 bilhão de gramas. Parece bastante. Bom, e aí o último, que é muito pouco utilizado na verdade,
é a molaridade. Molaridade, gente, não é o Cebolinha falando molaridade, não. É o seguinte, ó. Você vai ter o símbolo W e aí você vai expressar a quantidade de soluto por N. E aí vai ser em mol aqui, certo? Porque N é o número de mols. Beleza? Muito cuidado que aqui embaixo é massa, só que não é a massa da solução. É do solvente. Gente, tem algumas aplicações disso daqui que pode ser que a gente veja no decorrer do curso. Por exemplo, quando a gente for falar sobre propriedades coligativas. Propriedades coligativas têm uma forma de cálculo lá, que é o fator de Van Hoff, e a lei de Raoult, na verdade, que esses caras aqui acabam utilizando a molaridade. Então, por isso que eu quis dar. Pode ser que daqui para frente a gente acabe vendo. E essa massa do solvente, gente, embaixo, cuidado para não confundir solvente com solução, hein? Ela precisa estar expressa em quilogramas. Beleza? Aí, essa unidade aqui, mol por quilo, a gente chama ela de molau. Molau. Beleza? Bom, gente, então só relembramos até agora aí, ó, gastamos até um tempinho bom, né? Quase meia hora, para a gente relembrar o que a gente tinha visto no semestre passado, para vocês darem um reboot no cérebro aí, certo? Agora vamos para o que a gente precisa mesmo. Ó, as relações entre as concentrações. Aqui, gente, não tem muito como escolher Paranauê, tá? É fórmula, beleza? Então, a gente tem fórmula aqui, cara. Essa formulinha você vai precisar lembrar. Ai, professor, que coisa horrível. Eu não quero lembrar essa fórmula. Ai, meu Deus. Tá, eu vou te ensinar a fazer na raça também. Tudo bem? Então, quando a gente for fazer os exercícios aí, eu comento sobre como que dá para você fazer essas conversões aí entre as concentrações. Então, veja, essa fórmula relaciona o quê? Ó? Por exemplo, se eu tiver a concentração comum e quiser saber a concentração molar, você usa essa parte da fórmula. Beleza? Agora, vamos supor que você queira fazer diferente. Você tem a sua molaridade, por exemplo. Você tem a molaridade e quer saber o título. Você usa essa parte aqui da fórmula. Esquece o C ali do lado esquerdo. Tranquilo? Vamos supor que você tenha a sua concentração comum. Que você tenha a concentração comum e quer saber o título. O que você vai usar? Ó? Você está comparando esse com esse, certo? Então, você vai usar C igual a essa bagaça aqui, ó. Então, uma igualdade, certo? Beleza. Comentário. Vou abrir a apostila aqui rapidinho com vocês. Opa, peraí. Vou abrir a apostila aqui rapidinho com vocês. Eu alterei a fórmula que está na apostila, tá? Por quê? Já vou explicar para vocês. Olha aqui. A fórmula que está na apostila, gente, ela tá assim, ó. Tá vendo que essa parte aqui, ó, da fórmula, D vezes o título, eu mudei, eu fiz 1000 vezes D vezes o título. Por quê? Porque dessa forma aqui, ó, ele está expressando a densidade em grama por litro. Tá vendo, ó? Então, aqui na apostila, ele estava expressando densidade em grama por litro. Eu, Ricardo Credo, não gosto. Por quê? Porque a densidade nunca aparece em grama por litro. Sempre aparece em grama por centímetro cúbico ou grama por ml. Certo? Outra coisa, aqui aparece a porcentagem em massa de soluto no título.
Então, é a porcentagem. Lembra que o título normal era só o número decimal, né? A porcentagem você tinha que multiplicar por 100. Então, eu não gosto dessa abordagem. Certo? Se vocês quiserem abordar dessa forma, isso aí é liberdade de vocês. Certo? Se vocês acharem que é mais fácil você decorar a fórmula desse jeito e lembrar que você tem que converter a densidade e que você tem que converter o título, ótimo, sem problema nenhum. Agora, recomendação, assinatura Ricardo Credo, é a seguinte, faz assim, ó. Tá bom? Porque dessa forma aqui que eu expressei para vocês, multiplicando por 1000, o título eu posso já fazer ele expresso no número decimal. E a densidade aqui, ó, eu posso expressar em grama por centímetro cúbico ou grama por ml. Tá na mesma, né? Grama por centímetro cúbico ou grama por ml. Então, se eu fosse vocês, eu faria dessa forma. Tá bom? Bom, aí já que a gente colocou uma fórmula aí, a gente precisa definir aqui do lado o que é cada coisa, tá? Então, a gente acabou de ver quais eram os tipos de concentração, né? E ver a simbologia para cada um deles. Então, o C é para concentração comum. Esse M feinho aqui, ó, é para molaridade. O M maiúsculo é massa molar. Então, aqui, gente, diferencie, tá? Esses dois aqui. Porque, geralmente, muita gente acaba expressando essa molaridade aqui como M maiúsculo. Principalmente quando a gente está nesse meio digital, porque é difícil achar esse símbolo aqui, ó. Eu fiquei procurando esse símbolo aqui no Word, no PowerPoint. Fiquei, mó tempão perdendo aí tempo procurando esse símbolo. E aí eu tive que copiar e colar numa imagem. Por isso que ficou horrível e dá mó trabalho ficar voltando nesse símbolo aí. Então, às vezes, a gente acaba desencanando e utilizando o M maiúsculo para cá. Mas não confunda com o M maiúsculo de massa molar, tá, gente? Beleza. Densidade. Aqui, estou expressando em grama por ml, hein? Beleza? E aqui o título sem unidade, lembrando que você pode usar o título na nossa unidade, aliás, na nossa forma decimal, tá bom? Só como aqui um desencargo de consciência, certo? Se você esquecer essa fórmula, o que você faz? Você vai lembrar o seguinte, de fazer a análise dimensional dela. Então, ó, por exemplo, essa parte da fórmula aqui, ó. Você tem aqui a concentração em grama por litro. Certo? Se você pegar aqui do lado, a molaridade vai estar em mol por litro. Certo? E aqui, ó, a massa molar, ela tem que estar em mol, aliás, grama por mol, certo? Grama por mol. Molaridade, certo? Aliás, massa molar. Bom, se você cancelar essa unidade mol aqui com mol, afinal, uma está em cima e outra está embaixo, fica grama por litro. Então, na verdade, daí que veio o desenvolvimento dessa fórmula, tá? No próximo exercício também já vou ensinar vocês a fazer por outro método, tá? E aí eu quero que vocês comentem comigo o que vocês preferem, tá? Bom, vamos lá, ó. Já temos um exercício aqui, né? Essa parte é bastante focada em exercício, que está perguntando qual a molaridade de uma solução aquosa de etanol de concentração 4,6 gramas por litro. Então, vamos lá, ó. O que ele está perguntando? Ele quer saber a molaridade. Então, a molaridade é o que ele quer saber. E ele te deu a concentração comum. Sendo que a concentração comum é 4,6 gramas por litro. Professor, se ele der em miligrama por litro, eu tenho que fazer a conversão? Tem.
Nessa fórmula, nessa forma de fazer, a gente tem que sempre manter as concentrações aqui comuns em grama por litro. Por quê? Por causa da análise dimensional que eu acabei de fazer ali embaixo. Ali em cima, na verdade, né? No slide anterior. Beleza? Bom, então, fórmula. Beleza? Joga a fórmula aqui. Não tem nenhum segredo. A gente vai somente visualizar a formulinha aqui. Olha lá. Qual é a parte da fórmula que eu vou utilizar? Somente essa aqui, ó. Porque eu estou comparando o quê? Estou comparando concentração comum com molaridade, certo? Beleza. Então, isolei essa parte da fórmula e simplesmente vou colocar os valores. A concentração comum, 4,6, certo? A massa molar do etanol, ele já me deu aqui no exercício. Lembrando que você também tem que saber calcular isso daqui, certo? Então, temos aqui, ó, a concentração comum e a massa molar. Passou esse 4,6, aliás, esse 46 aqui, dividindo para o outro lado, trocando o lado, você vai ficar com 4,6 dividido por 46, que dá incríveis 0,1. Olha só, já temos a resposta alternativa E. E aí, difícil, galera? Foi só pegar a fórmula, colocar dois valores e achar o outro. Só para aquecer mesmo, só para ver se vocês estão voltando com o cérebro ativo das férias, tá bom? Então, muito fácil. Gente, uma discussão que eu queria propor aqui. Vocês acham que precisa de fórmula para fazer esse exercício? O que vocês acham? Eu acho que não. Ai, professor, porque eu não gosto de fórmula, não me dou bem com fórmula. Ai, é mais uma para decorar, né? Ai, que coisa horrorosa. Tá bom, não tem problema nenhum. Vamos fazer de outra forma? Ó, vamos lá. Veja que o que é uma concentração? O que é uma molaridade? São expressões de quantidade de soluto. Então, por exemplo, se eu sei a quantidade de soluto em massa, dá para saber a quantidade de soluto em número de mols? Deve dar. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e converter essa quantidade de massa para número de mols. Você sabe fazer isso? Sabe, pela massa molar. Beleza? Então, vamos lá, tá? Ó, a concentração comum é 4,6 gramas por litro. Beleza? Legal. Vamos considerar um volume de 1 litro. Por quê? Porque se eu considerar um volume de 1 litro, gente, o que a gente vai poder visualizar? A gente vai poder visualizar quantos mols tem em 1 litro. Então, se eu souber essa quantidade aqui de massa em mols, eu consigo saber quantos mols tem em 1 litro. E quantos mols tem em 1 litro, a gente pode chamar também de quê? De molaridade. Beleza? Então, vamos lá, ó. 46 gramas são 1 mol. Tranquilo? Daqui a pouco eu vejo vocês falando no chat aqui, tá? 46 gramas são 1 mol. Por quê? Tá escrito aqui, ó. 4,6 gramas, que é a quantidade que eu tenho aqui, é X. Você que já é esperto, já viu minha aula, sabe que eu voltei uma casa de vírgula daqui para cá. Então, daqui para cá também volta uma casa de vírgula. Divide por 10, porque é proporcional, certo? Então, a gente tem um X de 0,1 mols. Essa quantidade de mols, então, é o nosso N, né? Beleza? Então, o que a gente faz? A gente joga na fórmula da molaridade. Molaridade é o quê? É o número de mols pelo volume de solução. Já considerei aqui 1 litro de volume para a gente facilitar as contas. Então, o que a gente faz? Ó, o número de mols de soluto, eu acabei de descobrir que é 0,1 em 1 litro. Então, gente, a molaridade é 0,1 mol por litro.
Ou seja, precisou saber fórmula? Não. Agora, quando você for fazer a conversão de título, por exemplo, aí eu acho que é legal você saber fórmula. Por quê? Porque senão você vai dar mó volta para fazer essa conversão sem fórmula. Tá bom? Dá para fazer? Até dá. Por exemplo, quando você tem o título, você pode pegar, por exemplo, em 1 litro, ou em 1 quilogramas. Ver a massa, aí depois você, da massa, calcula o número de mols, por exemplo. Dá para fazer isso, certo? Mas dá uma voltinha. Então, a fórmula te ajuda nesse caso. Vou dar uma olhadinha no chat aqui. Ó. Não é a fórmula da molalidade já? Isso aí faz tempo. Molalidade. Putz, como faz um pouquinho de tempo que veio essa dúvida, eu não lembro o que eu estava falando nessa hora. Você pode explicar melhor, por favor? A pessoa que me perguntou aqui. Aonde que estava isso? Bom, beleza. Temos aqui, então, exercício resolvidinho. Os outros exercícios, gente, eu vou fazer ao vivo, tá? Então, vamos lá, ó. Se eu conseguir sair da tela cheia, né? Vamos lá. Lê, fala aí, querida. Isso que eu falei no chat foi sobre... O senhor falou que de outra forma de resolver o exercício sem essa fórmula. Ô, Lê, rapidinho. Você pode repetir tudo que o meu computador estava no mudo aqui. Peraí, rapidinho, deixa eu... Então, o senhor falou que dava para resolver aquele exercício de outra forma. E aí eu pensei na fórmula da molalidade. Por isso que eu mandei aqui. Da molalidade? É. Tá, deixa eu ver aqui, lembrar como que você faria. O foda da molalidade, Lê, é que ele fala de massa de solvente, não de solução, cara. Então, geralmente, a gente não consegue encaixar a molalidade aqui. Mas deixa eu ver aqui se a gente consegue, ó. Você tem 4,6 gramas por litro. E aí você faria como? Ó, ele tá dando... É porque eu acho que não vai se encaixar justamente por isso que o senhor falou. E eu não tinha pensado nessa massa do solvente. Mas pelo N do soluto, número de mols do soluto. Ah, tá. O número de mols do soluto você consegue obter aí de várias formas, né? Uhum. Daria para você fazer pela fórmula da molalidade, mas aí você precisaria saber qual que é a massa do solvente, né? Uhum. É péssimo, cara. Péssimo, péssimo, horrível. E aí não teria como você fazer isso. Tá. Nesse exercício, pelo menos, tá, Lê? Então, sei lá, cara, molalidade é uma coisa que eu, sendo sincero assim, eu não gosto muito de usar, tenho um certo preconceito, porque ele é meio diferentão dos outros, entendeu? Todas as nossas fórmulas de concentração tinham como expressão uma quantidade de soluto pela quantidade de solução. E a molalidade é a única que é quantidade de solvente embaixo. Uhum. Então, ela tem um objetivo muito específico, que é, por exemplo, a aplicação da lei de Raoult, lá quando a gente for falar de propriedades coligativas, que é só no caderno 5, tá? Então, assim, cara, por enquanto, eu acho que a gente vai meio que deixar de lado essa unidade. Beleza, Lê? Obrigada, professor. De nada. Tinha mais gente de mãozinha levantada, é o Henrique. Fala aí, querido. Oi, professor. Então, eu fiquei com uma dúvida. Eu não entendi direito por que 46 gramas equivalem a 1 mol. Eu não entendi direito a lógica. Você pode explicar de novo, por favor? Posso sim, Henrique. Ó, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, gente, é o seguinte, ó, o Henrique. Galera que já estava assistindo minha aula já está acostumada com isso, porque a gente viu isso junto. Tá vendo aqui, ó, essa unidade? Ele dá uma massa molar, tá vendo? 46 gramas por mol.
como que a gente lê isso aqui? 46 gramas para cada mol. Então, isso quer dizer o quê? Que 46 gramas correspondem a 1 mol dessa substância. Então, na verdade, a gente está falando aqui de massa molar, certo? Massa molar é a massa de 1 mol. Então, 46 gramas correspondem a 1 mol. Beleza, Henrique? Ah, entendi. Obrigado, professor. De nada, cara. Bom, a próxima questãozinha aqui, ó, eu vou fazer na raça, na hora. Então, vamos lá, ó, gente. Vou dar um zoomzinho aqui, para melhorar um pouquinho. E vamos lá. Ó. Então, é o seguinte, ó. Essa questão falou assim, formol é uma solução aquosa de metanal a 40% de massa. Opa! Você olhou 40% de massa ali, ó. Você já sabe que isso aqui é o título em massa, tá? Então, o título ele é 40%, que corresponde a 0,4. Já bateu o olho, você já tem que saber visualizar isso, tá bom? Então, o título é 0,4. Deixa eu colocar minúsculo aqui, que ele acha que virou maiúsculo do nada. Tranquilo, gente? Beleza. E possui a densidade de 0,92 gramas por ml. Então, também vou deixar aqui esse dado destacado aqui, ó. A densidade. Densidade é 0,92 grama por ml. Beleza, temos esses dois dados aqui. Olha só, já vai se acostumando, ó. Deve ser por causa disso aqui, ó. Beleza? Legal. E aí ele perguntou aqui, ó, qual que é a alternativa verdadeira? O que eu fiz aqui? Eu coloquei em vermelho para vocês perceberem, na verdade, qual que é o pulo do gato desse exercício. Por quê? Porque ele vem e fala assim, ó, é 920 gramas de metanal e 1 litro de água. Gente, isso aqui é a concentração comum. Certo? A concentração comum, ó, esse cara aqui, ela não é a quantidade de gramas por litro. Então, se eu calcular a concentração comum, eu vou conseguir saber se essa afirmativa é verdadeira ou não. Certo? Na de baixo, ó, ele está falando da quantidade de gramas de metanal para 100 ml de água. Isso quer dizer o quê? Ó? A concentração comum dividido por 10. Beleza? Então, aqui, por que dividido por 10? Porque aqui é para 100 ml de água. Tranquilo? A de baixo, ó, falando 4 gramas de metanal para 920 gramas de solução. Ele está dizendo grama para cada grama. Então, isso aqui, na verdade, é uma forma de expressar o título. E aqui a D vai falar do título também, ó. 4 gramas de metanal para cada 10 gramas de solução. Gente, olha só, hein? 2 segundos para você resolver essa questão. A D tá certa, não tá? Gente, olha só. Se é 40% de grama de massa, ó, 40% em massa, você tem o quê? 4 gramas para cada 10 gramas. Tudo bem? Então, a D já está certa. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou só fazer o cálculo de concentração comum, comparando com título e densidade, para a gente ter um desencargo de consciência e a gente conseguir visualizar as outras porque está errado. Certo? Então, vamos lá. Ó. Então, aqui, vou usar só essa parte da fórmula, certo? Ó. Beleza? Excluir ali a molaridade. E aí, a gente vai substituir os valores. Ó. O D é 0,92. Tá vendo que ele veio em gramas por ml?
Por isso que eu quis utilizar dessa forma a fórmula e não da fórmula que está na apostila. E o título, 0,4. Beleza? Então, temos aqui, ó, como resultado, é só você fazer 1.000 vezes 0,92 vai dar 920. Aí 920 você faz vezes 0,4. Temos aqui, 368. Então você vai ter 368 gramas por litro. Beleza? Então aqui a gente já consegue excluir as outras aqui, falando de concentrações comuns. Beleza? Então a gente consegue excluir essa, consegue excluir essa, consegue excluir essa. Nenhuma delas tem um valor que não tem nada a ver com isso aqui. Beleza? E essa aqui da C a gente já conseguia excluir direto, só visualizando o nosso título. Beleza? Então é uma questão bem conceitual mesmo. Não precisava nem fazer a conta se você quisesse. Você já conseguia ir na alternativa D direto. Beleza? Bom, temos aqui mais um exercício, mas eu vou deixar ele para o final para ver se dá tempo, tá? Também é só cálculo. Aí no finalzinho eu comento com vocês, tá? Porque a gente só tem mais meia horinha e a gente ainda precisa ver a parte de diluição. Então, voltando aqui para a teoria, vamos lá, ó. Diluição. Gente, o que é diluir? Por exemplo, aquele suco Maguari lá, vocês já viram aquele suco Maguari? Sem fazer a propaganda, né? Porque eu não estou ganhando porra nenhuma fazer propaganda. Mas, o que teria no suco Maguari, gente? O suco Maguari, ele é um suco concentrado, certo? Então, você tem lá uma garrafinha que tem mais ou menos 600 ml, certo? E aí está escrito lá assim, faz 5 litros, ou faz tantos litros. O que você tem que fazer? Você tem que colocar um pouquinho no copo e diluir, certo? Quer dizer o quê? Jogar água, beleza? Então, o que é uma diluição? É uma adição de solvente. Cuidado, que aqui a gente pode falar... Samuel tá falando que achou que era manguari. É maguari, mano. Pelo amor de Deus. Aí, você adiciona ou remove solvente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa visualizar quando a gente está falando de ciência, tá, gente? Às vezes, o que é do linguajar popular é um pouco diferente do conceito mesmo na química, tá? Então, para o linguajar popular, a gente teria só a adição de solvente. Então, por exemplo, taca a água lá, você está diluindo, certo? Mas aqui na química eu também posso remover solvente. Como que você faz para remover solvente? Por exemplo, você deixa o solvente evaporar. Uma solução de água e sal, por exemplo. Você faz a sua evaporação da água. Começa a ficar mais concentrada aquela solução ali, certo? O importante é que a gente altera a concentração. Olha só. Isso aqui seria uma solução qualquer, de concentração também qualquer. Se eu aumentar a quantidade de solvente, olha o que acontece no meu sistema. A solução 2, ela se torna menos concentrada e ela se torna também de maior volume. Veja aqui a diferença, ó, entre o volume aqui e o volume aqui, certo? Beleza? Então, o que é isso aqui? É o suquinho Maguari concentrado. Você foi lá e jogou um pouquinho de água, certo? Lembrando que se você for tomar o suquinho Maguari puro, ele vai ter um gosto muito forte, certo? Beleza. Bom, então, se você fizer o processo contrário, se você evaporar um pouquinho desse solvente, que no caso aqui a gente usa bastante a água, né? Você vai obter uma solução mais concentrada. Então, gente, veja a comparação das concentrações. A solução 1 é a mais concentrada e a solução 2, aqui que é a diluída, né? É a menos concentrada. Então, ó, veja aqui a comparação desses dois. Beleza? Queria contar um caso para vocês.
Então, coloquei aqui, ó, suco concentrado, groselha. Cara, eu dou essa aula há muitos anos e eu sempre conto essa história. E sempre tem alguém que fala que fez a mesma coisa. A história é com o meu irmão, cara. O meu irmão é uma pessoa, eu já devo até ter falado sobre ele para vocês. É uma pessoa, assim, muito bem sucedida. Ele é um advogado rico e tudo mais. Mas ele não sabe quebrar um ovo, cara. Ele é um inútil. Tipo assim, pra cozinha, essas coisas, ele é um inútil. E aí, o que aconteceu? Quando ele tinha uns 6, 7 anos, ele gostava muito de groselha. A gente tá falando que groselha é ruim. Eu também não gosto, cara. Acho, sei lá, zoado. Mas o meu irmão gostava de groselha. E minha mãe sempre tinha que fazer, porque o que você tem que fazer, né? Você tem que jogar um pouquinho no copo. Olha aqui, tá até escrito, faz 8 litros aqui na embalagem que eu coloquei, ó. Faz 8 litros, tá vendo? Então isso quer dizer o quê? Que você tem que jogar um pouquinho de água, né? Ó, uma parte de groselha para 7 partes de água, certo? Para fazer aí 8 vezes mais volume, certo? E aí, o que aconteceu? Minha mãe, tipo, estava ocupada e falou que não queria fazer a groselha para ele. E aí, o que ele foi fazer? Ele foi se achar, tipo, uma pessoa grande já, né? E adulta, independente. E foi lá e, tipo, falou, vou pegar sozinho. E ele não sabia que tinha que jogar água. Então, o que o retardado fez? Ele pegou, colocou um copo inteiro de groselha. Quando ele tomou, lógico, estava super doce, mas ele, orgulhoso que foi lá e tomou o copo inteiro. Cara, ele começou a vomitar aquilo. E a minha mãe, como estava ocupada, não sabia que ele tinha tomado. Enfim, a groselha, ele não falava que ele tinha tomado, né? Ela achou que ele estava vomitando sangue, cara. E aí, cara, foi um desespero na minha casa. Eu lembro da minha mãe desesperada. Ai, meu filho, o que aconteceu? Cara, eu dou essa aula há muitos anos e tem sempre alguém na sala que fez a mesma coisa, tá? Não sei se tem aqui. Vocês estão rindo aí, mas eu acho que talvez tenha alguém aí que já tenha passado por isso, né? Não sei, né? E o Samuel tá falando que groselha salva drink com vodka. Também tem uns drinks aí, depois a gente troca uma ideia, Samuel. Tem um drink chamado Hi-Fi, que vai groselha que fica da hora. Depois a gente conversa. Bom, o que a gente tem que fazer então, gente, para diluir? O que eu quero que vocês... Você anotou aquele drink, né, Samuel? Você já fez o B52? O B52 é do caralho, faz maior sucesso nas festinhas. Bom, o que a gente tem que fazer para fazer cálculos de diluição, gente? Inclusive, queria falar para vocês que vocês, futuros médicos, vão ter que fazer isso direto. Porque, por exemplo, você vai fazer uma diluição no soro. Por exemplo, você tem que saber a concentração. Então, você vai lá dar um medicamento para o seu paciente na bolsa de soro. Você tem que saber qual que é a concentração. Beleza? Qual que é a concentração inicial que vem o remédio? O remédio geralmente vem concentrado. E aí, depois você dilui ele. Beleza? Isso pode acontecer, por exemplo, em injeções também, aplicação de diversos fármacos, certo? Então, se eu fosse você, eu prestava atenção aqui para não ter problema depois na faculdade de medicina e nem matar nenhum paciente por overdose. Tudo bem? Então, presta bastante atenção. Olha lá. Sabemos que a diluição é a adição ou remoção de solvente e que ela altera a concentração, certo? Bom, beleza. Primeira coisa. Gente, eu estou alterando a quantidade de solvente. Eu não estou alterando a quantidade de soluto. Concorda comigo? Então, a massa de soluto, ela continua constante. Certo? Antes, que eu estou chamando aqui de situação 1, e depois da diluição. Quando você joga solvente, a quantidade de soluto não muda. Beleza? Bom, vou expressar essa quantidade de soluto dessa forma aqui, ó. Lembrando que a concentração é a massa de soluto pelo volume de solução, não é? Se eu quiser isolar esse M aqui, ó, eu posso, não posso? O que eu tenho que fazer para isolar esse M?
esse M da massinha aqui, ó. Eu passo esse volume para o outro lado, multiplicando, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu isolei a massa dissoluto, certo? Legal. Só que essa massa dissoluto na situação 1 é igual à massa dissoluto na situação 2, não é? E essa massa dissoluto na solução, na situação 1, antes da diluição, ela é o quê? Ela é C vezes V. E aqui também é C vezes V. Por quê? Porque massa é C vezes V. Certo? Então, temos o desenvolvimento da fórmula aqui, ó. Beleza? O que isso quer dizer? Como a massa dissoluto ela é constante, o produto de concentração por volume também é constante. Isso aqui, gente, você pode fazer a comparação com várias soluções. Então, pode ser a gente coloca uma reticênciazinhas aqui, ó, que pode ser igual a C3V3, que é igual a C4V4. Tipo assim, quantas diluições você quiser fazer, você pode usar essa formulinha aí. Beleza? Então, essa é a fórmula sendo desenvolvida. Gente, vocês acham que serve também esse raciocínio para a quantidade de mols de soluto? Adivinha? Serve. Se você for fazer o raciocínio pela concentração molar, a gente tem que lembrar o seguinte, a quantidade de soluto não muda. Quantidade de soluto em diluição, gente, não muda. Por quê? Porque eu estou jogando solvente. E se a massa não muda, o número de mols também não muda. Certo? Beleza. Bom, posso expressar esse número de mols de outra forma? Posso, lembrando da fórmula da molaridade. Então, a concentração molar, a molaridade, gente, ela é o quê? É o número de mols de soluto pelo volume de solução. Então, por exemplo, eu tenho 5 mol por litro. Quer dizer que em cada litro eu tenho 5 mol, certo? Bom, se eu quiser isolar esse número de mols de soluto, o que eu faço? Exatamente a mesma coisa que eu fiz ali do lado esquerdo. Ó. Esse volume passa multiplicando. Então, você vai ter isso aqui. Ó. Se o número de mols é constante, então o produto de molaridade por volume também é. Portanto, a gente tem aqui o desenvolvimento da fórmula. Gente, você está vendo que é a mesma fórmula? É igual. O que muda? Aqui é C e aqui é M. Esse M aqui é o da molaridade, não é da massa molar, tá, gente? Beleza? Então, serve para tanto concentrações em mol, quanto para concentrações comuns. Mesma fórmula, igualzinha, idêntica. Beleza? Agora eu vou mudar um pouquinho. Vou para o título. Então, o título, gente, vai mudar um pouquinho a fórmula, mas o raciocínio é o mesmo. Ó. Título vai envolver massa dissoluto. Afinal, eu estou falando de concentração. Certo? Bom, se eu falar aqui em massa, a gente vai ter o seguinte. Ó. O título é a massa dissoluto pela massa de solução. Como a massa dissoluto é constante, vocês estão tendo um déjà vu aí? Eu estou tendo um déjà vu aqui, cara, porque é igual. Massa de solução eu posso passar multiplicando para lá. Então, o que eu faço? Ó, a massa de soluto é o quê? O título vezes a massa de solução. Bom, gente, se você pensar também, né? Por exemplo, se eu tenho 4 gramas, ele é 40%, não é? Então, ele seria 0,4 vezes 10, que seria a massa de solução total, né? Bom, então, o produto desses dois caras aqui também tem que ser constante. Beleza? Então, o mesmo raciocínio lá vale pro título. Só que, como o título não tem volume embaixo, o que vem embaixo é a massa, você coloca a massa aqui. Beleza? Legal. Vamos fazer exercício. Ó,
Coloquei um exemplo já animadinho para vocês e depois a gente faz os exercícios de sala, tá? Então vamos lá, ó. Uma forma de você visualizar bem esses exercícios também é você desenhar, tá? Então vem cá, ó. A gente tem uma primeira solução, que é uma solução que eu já sei o volume e sei a concentração. Beleza? Eu vou adicionar 1 litro de água. Tudo bem? Então, a gente já sabe o volume da solução 2. Então, ó, se inicialmente eu tinha 1 litro, agora eu tenho 2 litros. Por quê? Porque eu adicionei mais 1 litro, tá? Legal. Aí eu não sei quanto é a concentração. Primeira forma mais rápida que você vai fazer isso aqui em 15 segundos. Se você lembrar a fórmula. Ó, produto de concentração por volume é constante. Então, o da solução 1 vai ser igual ao da solução 2. Coloco os valores. Então, aqui, ó, a concentração 1 vale 100 e o volume 1 vale 1. Concentração 2 é o que eu quero saber e o volume 2 vale 2. Gente, isso virou uma equação com uma incógnita de primeiro grau, facinho. Vai passar o 2 dividindo, vai ficar 100 sobre 2, que dá 50 gramas por litro. Beleza? Posso fazer um comentário? O comentário é o seguinte. Isso aqui também você consegue visualizar rapidinho. Por quê? Veja aqui o que aconteceu com o volume. O volume de 1 para 2 litros eu multipliquei por 2, certo? Então, olha aqui. O que eu fiz depois do igual aqui, ó. Esse volume foi multiplicado por 2. Se o valor tem que continuar constante, quer dizer que a concentração tem que ser dividida por 2. Porque se eu multiplicar por 2 e depois dividir o outro valor por 2, vai dar na mesma. Certo? Ou seja, se eu dobro o volume, a concentração divide por 2. Ah, professor, e se eu triplicar o volume, o que acontece com a concentração? Divide por 3. E se eu quintuplicar o volume, professor, o que acontece com a concentração? Divide por 5. Então, essa é a típica coisa que você visualiza só de bater o olho. Tudo bem? Eu quero que vocês tenham esse raciocínio rápido. Eu quero que vocês tenham facilidade nessa hora. Tudo bem? Por quê? Porque os exercícios mais complexos, você não vai precisar fazer só uma diluição. Você vai fazer uma diluição, aí depois você vai fazer uma titulação. Beleza? Já vi exercício que tem 3, 4 diluições para você fazer, para depois você fazer uma titulação. Então, cara, essa é a coisa que você precisa saber visualizar na hora. Tá bom? Tem dúvidas aqui, ó. Professor, dá para afirmar que a concentração e o volume são grandezas inversamente proporcionais? Dá, com certeza, Henrique. Bom raciocínio, boa colocação, tá? Com certeza. São grandezas que são inversamente proporcionais. Por quê? Porque se um sobe, ó, o outro desce. E vice-versa. Beleza? Legal. Agora vamos supor que você não lembrou da minha aula. Hoje você está com sono, você, não conseguiu absorver nada hoje. O que você faz? Você pensa. Vem cá, ó. Então aqui embaixo da linha azul eu vou fazer de outra maneira. Olha só. A concentração 1 é 100 gramas por litro e o volume 1 é de 1 litro. Essa é a primeira solução ali, a solução da esquerda, certo? Se eu pegar para 1 litro, estou considerando para 1 litro, ó, não é 100 gramas por litro. Então, a massa de soluto aqui total é 100 gramas. Beleza? E essa massa de soluto, ela permanece 100 gramas após a adição do solvente. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer? Se essa massa de soluto permanece 100, mas o volume passa a ser 2 litros, o que eu faço? Eu jogo na fórmula da concentração. Então, a massa de soluto é quanto? Continua sendo 100, ela é constante, ó. E agora o volume é 2. Gente, deu 50 gramas por litro, mesma coisa.
Beleza? Então, só sabendo cálculos de concentração, o que é uma concentração comum, já dá para você fazer esse exercício. Beleza? Vou fazer 2 questõezinhas aqui. Para a gente matar a aula de hoje nesses últimos 10 minutos. Essa primeira, gente, quando eu olhei, eu não acreditei que ela era da FUVEST, tá? Por quê? Porque vocês têm medo da FUVEST, né? FUVEST, para vocês, só apareceu esse nome e vocês já tremem nas bases, né? Mas não, calma, calma. A FUVEST é uma prova como qualquer outra. Claro que essa questão deve ser um pouquinho mais antiga, o nível foi subindo durante os anos, tá? Mas olha só, cara. Essa questão aqui é só fazer a fórmula. Então vamos lá, ó. Ele está falando assim. Se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução 0,1 molar, obteremos uma solução de concentração molar igual a... Gente, vem cá, ó. Ele está falando sobre concentração molar numa diluição. Ó. Você vai adicionar 80 ml. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula lá das molaridades, ó. Beleza? Então, eu fiz uma diluição e estou abordando pela massa molar. Aliás, desculpa, pela massa molar, pela concentração molar, né? Então, vamos lá, ó. Quanto que é a molaridade da primeira solução? 0,1. Tranquilo? 0,1. O volume da primeira solução, eu não peguei 20 ml? Peguei. Professor, eu preciso transformar esse 20 ml para litro? Não. Por quê? Porque do outro lado está em ml também. ml de um lado e ml do outro, cancela. Então, você pode colocar como 20 aqui. Tá? Tem alguns tipos de exercício que você vai precisar fazer a sua conversão, tá? Mas não é o caso, tá? Beleza. A molaridade 2 é o que eu quero saber. E o volume 2 é quanto? Muito cuidado nessa hora, tá? Porque ele falou que ele adicionou 80 ml. Então, qual que é o volume total? É os 20 inicial mais os 80 que ele adicionou. É aí que você se fode no exercício desse, hein? Quando você não presta atenção num negócio desse. Muita gente, eu tenho certeza, que jogou 80 aqui, ó. Direto. Por quê? Pura falta de atenção. Falta de atenção é o pior inimigo nesse caso aqui. Certo? Beleza, o que você vai fazer agora? Você vai passar esse valor 20 mais 80 para o outro lado, dividindo, certo? Então vai ficar dessa forma, ó. Isso aqui. Dividido por isso. Beleza? O que eu fiz? Eu passei esse cara aqui, ó, dividindo para o outro lado e troquei de lado para ficar a molaridade 2 do lado esquerdo. Tá bom? Bom, gente, quanto que vai dar essa conta aqui? Né? Vai ficar 0,1 vezes 20, vai ficar 2, né? Então, 0,1 vezes 20 vai ficar 2. E aí você vai dividir isso por 100. Isso aqui vai dar o quê? 0,02. Então, você vai ter 0,02. 0,02 mol por litro. Temos aqui como resposta, então, a nossa alternativa B. Fácil, né, gente? Eu achei facinho. Posso te deixar com raiva?
Essa questão aqui você faz em 5 segundos. Olha só. O que eu fiz? Eu adicionei 80 ml a 20 ml, portanto eu tenho 100, certo? Se eu tinha 20 ml e agora eu tenho 100, o que aconteceu com o volume? Foi multiplicado por 5. Se o volume foi multiplicado por 5, o que eu tenho que fazer com a molaridade? Dividir por 5. Pega 0,1, divide por 5, dá 0,02. Pronto, acabou. E aí, fácil? Suave essa questão, hein? Vou fazer uma mais difícil. Uma dissertativa. Agora sim, ó. Isso é uma questão de respeito. Beleza? Vamos lá, ó. Então é o seguinte, ó. Essa é a questão 2, tá? Página 235 de vocês. Um dos grandes problemas das navegações no século XVI referia-se à limitação de água potável que era possível transportar numa embarcação. Então imagina, o cara tá lá na caravela, vai ficar 3 meses na caravela. Água do mar você não pode beber, né? Beleza? Bom, imagina uma situação de emergência, então tá lá no mar, que restaram 300 litros de água potável. Considere-a completamente isenta de eletrólitos. Então, essa água potável, eu estou considerando ela como água pura mesmo, tá? Apesar de não ser, né? Mas a gente pode aproximar dessa forma. A água do mar não é apropriada para o consumo devido à grande concentração de NaCl, de sal, né? Que seria 25 gramas por litro. Então, deixa eu já colocar aqui, ó, concentração da água do mar é 25 gramas por litro de NaCl. Só que a gente pode beber, ó, ele falou assim, ó. Porém, o soro fisiológico, que tem essa concentração aqui, ó, de 10. Então, o soro fisiológico, que é o que a gente ministra para os pacientes, ele é de 10 gramas por litro de concentração de sal. Se os navegantes tivessem o conhecimento da composição do soro fisiológico, poderiam usar água potável para diluir água do mar, de modo a obter soro, e assim teriam um volume maior de líquido para beber. A. Qual que é o volume total? Então, A. Eu quero o volume total de soro que seria possível com a diluição dos 300 litros de água potável. Então, o que a gente tem que fazer? Vou pegar a formulinha. Ops. Vou pegar a formulinha e vou aplicar lá. Ops, cadê? Tô aqui. Então, vamos lá, ó. No caso aqui, a concentração 1, eu vou pegar a do mar, tá? E a concentração 2 vai ser o soro. A solução 2 vai ser o soro. Que é a água potável, no final das contas, né? Beleza. Ele quer saber o volume de soro. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa água do mar, né? E comparar com o volume de água que você vai obter. Beleza? Bom, então primeira coisa, eu vou jogar os volumes, aqui volumes não, as concentrações na nossa fórmula. Então a concentração da água do mar é 25. A concentração do soro é 10. Qual que é a grande dificuldade desse exercício aqui?
quanto que eu uso de volume. Então, o que é o volume do soro, gente? O volume do soro, ele é o volume da água do mar, que eu posso pegar, mais 300, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter esse volume de água do mar, eu vou colocar que é o volume do soro menos 300. Então, isso aqui ó, é volume do soro menos 300. Por quê? O que é o volume do soro, que é a água que eu vou conseguir beber? É o que eu pegar de água do mar menos 300. Certo? Aliás, peraí. Aliás, mais 300, né? Então, o volume da água do mar é o volume do soro menos 300. Bom, fazendo essa distribuiçãozinha aqui, gente, o que a gente vai fazer? Ó? A gente faz o chuveirinho aqui no 25, V soro menos 300. Então, isso aqui vai ficar 25 V soro menos, aí 25 vezes 300, vai dar 7.500. Beleza? Isso é igual a 10 vezes o volume do soro. Vou voltar aqui, ó. Vou passar o 7.500 para um lado e o 10 V soro para o outro lado. Então, 25 menos 10 vai dar 15 vezes o volume do soro. E esse 7.500 aqui, ó, vou passar para o outro lado, só que ele está negativo, ele fica positivo. Então, esse volume de soro vai ser os 7.500 dividido por 15. 7.500 dividido por 15. E vai dar incríveis 500. Então, ao invés de beber 300 litros da água potável, eu consigo quase que dobrar esse volume, certo? De água potável, certo? Então, seria bastante vantajoso eu pegar um pouco da água do mar, eu pegaria aí 200 litros de água do mar e diluiria, colocaria mais 300 litros da água que a gente tinha no barco. Beleza? Me parece que tem gente aqui falando comigo no chat. Estou vendo pelo celular aqui agora. Não tem não. Beleza. O item B fala assim, ó. Considerando-se a presença de 50 pessoas na embarcação e admitindo-se uma distribuição equitativa de soro, fácil, né, gente? Questão de matemática, ó. Você tem 500 litros para 50 pessoas. Você tem, portanto, 10 litros por pessoa. Dá para você sobreviver aí uma semana, né? Se pá. Beleza? Muito fácil, né? E a C tá falando assim, ó. Professor, Diga, Ana. na B não tá perguntando quantas gramas de cloreto de sódio ingeriram? Peraí. Ah, é gramas de cloreto de sódio, né? Ah, então vamos lá, ó. São 10 litros por pessoa, certo? Se são 10 litros por pessoa e a concentração do soro... Verdade, Ana. E a concentração do soro é quanto? É 10 gramas por litro? Então, se é 10 gramas por litro para cada 10 litros, você vai ter o quê? 100 gramas. Obrigado, Ana. Estava esquecendo dessa parte aqui.
É a pressa de terminar porque eu já estou estourando de tempo. Beleza. E a última é bem teórica, né? Uma maneira que os navegadores usavam para obter água potável adicional era recolher a água da chuva. Considerando-se que a água da chuva é originária em grande parte da água do mar, como se explica que ela possa ser usada como água potável? Isso aí a gente tem que lembrar da nossa primeira aula, lá no início do ano. O processo de evaporação da água, né? Ele carrega o sal? Não. Então, como a chuva é originária do processo de evaporação, né? Evaporação e posterior condensação da água, os sais contidos não são, em sua totalidade, carregados no processo. Beleza? Então, só com isso aqui já dá para o cara perceber que você sabe porque a água da chuva não é salgada. Tranquilo? Então, temos aqui nossa resolução. Temos a aulinha já feita, já preparada. E por hoje é só, tá bom, queridos? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui ou mais angústias no nosso chat. Beleza, não tem. Deixa eu mutar aqui o computador e parar de compartilhar minha tela com vocês. É isso, gente. Então, só queria mandar um abraço para vocês. Beleza? Dizer que vocês são os lindos. E desejar uma boa semana. Vocês sabem que a parte da tarefa, eu geralmente mando junto com os slides depois, tá? E aí, vou escolher aqui com cada um dos exercícios para vocês. Beleza? Então, um grande abraço para todos. Beijo no coração. Continuem com a sede do conhecimento aí. Tchau, gente. Valeu. Acho que não vai escutar. Professor? Professor? Eu acho que ele não tá escutando, não. Não, eu ia avisar que tinha uma pergunta no chat, mas já era. Eu acho Já que foi, né? Ó, o Samuel falou aqui, ó, que falar que é porque o ponto de ebulição do NaCl é bem maior? Pode. Eu só saí no celular, tá, gente? Aqui no computador eu continuei. Beleza? Samuel, pode fazer sim essa afirmação. Beleza? Tchau, beijão. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de Valeu, semana. David. Tamo junto.